Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. E, como de costume, começamos com uma breve oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre os resplendores da luz perpétua, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, começamos na semana passada a abordar o tema da morte na Bíblia. E continuamos também esta semana a tratar este tema. E hoje vamos ver, assim como anunciamos na semana passada, vamos ver a questão do enterro, como os mortos eram enterrados nos tempos bíblicos, na época bíblica do Antigo e do Novo Testamento, como os mortos eram enterrados. Depois vamos também ver a questão do lugar onde o morto era enterrado, e depois também a questão dos monumentos para proteger os mortos. E para cada um destes temas vamos tentar extrair uma mensagem para nós hoje. Qual é o significado do modo como se enterrava o morto, qual é o significado do lugar onde se enterravam os mortos, e qual é o significado também dos monumentos ou da proteção da casinha que se fazia para proteger a campa do morto. Dizíamos que estávamos a tratar este tema da morte na Bíblia por ocasião do mês dos defuntos, o mês de novembro, o mês dos defuntos. Então, o enterro, como é que eram enterrados os mortos nos tempos bíblicos? Temos alguma informação. A primeira informação é quanto ao dia em que eram enterrados. Podemos abrir Atos dos Apóstolos 5, 6. Se abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 6, aí vemos que os mortos eram sepultados no mesmo dia em que ocorria a sua morte. E até podia chegar até 8 horas depois da morte, mas era no mesmo dia. Recordemos que na antiguidade não havia frigoríficos, não havia casas mortuárias para conservar os corpos, o mesmo que acontece também hoje nas zonas rurais.
não há como conservar o morto. Então, na antiguidade, nos tempos do Novo Testamento, mas também do Antigo, os mortos eram sepultados no mesmo dia em que ocorria a sua morte. Agora, dizia que era também para evitar a decomposição, mas também o sentimento que este enterrar o morto no mesmo dia, o sentimento que suscitava era mesmo da provisoriedade da vida, da fragilidade do corpo, que a vida é provisória, então a vida se apaga e imediatamente é enterrada. Então deixava nas pessoas que realizavam o enterro, deixava nos familiares do defunto o sentimento da vida como algo de muito provisório, de muito frágil, e o corpo também era assim visto, mais uma vez, como algo muito frágil. Então, de fato, a mensagem que podemos extrair deste costume da sepultura imediata da pessoa, a mensagem era mesmo de que a vida é efímera, a vida, uma vez apagada, o corpo tornava-se muito frágil, e então nós, os vivos, deveríamos dedicar a nossa vida ao serviço de Deus, porque olhai, dizia então, digamos este contexto, olhai o corpo deteriora-se, olhei o corpo decompõe-se rapidamente depois da morte. Então aí criava o sentimento, mais uma vez, como dizíamos na semana passada, o sentimento de dependência a Deus. Então vivemos com Deus, porque de fato a nossa vida é passageira, a nossa vida é efímera, a nossa vida é muito provisória. Olhai que até mesmo depois da morte o corpo é imediatamente lançado à terra. Então este era o sentimento que suscitava este enterro imediato do corpo depois da morte. E eu penso que hoje também nós, embora tenhamos condições de conservar o corpo por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, podemos conservar o corpo na morgue, num frigorífico, mas não devemos perder de vista esta realidade de que aquele corpo está conservado na morgue porque temos condições de conservação, mas sem essas condições o corpo em si não poderia durar muito tempo. Então a dependência a Deus, o sentimento de que somos passageiros, o sentimento de que o nosso corpo é efímero, é frágil, é provisório, deve acompanhar-nos. Não podemos esquecer isso, não podemos permitir que as comodidades da vida, que o bem-estar, que o prazer nos torne indiferentes perante esta realidade do corpo como algo de muito provisório, de muito frágil. Outro ponto que merece a nossa atenção quanto ao como eram sepultados os mortos é o fato de que se usavam muitos perfumes, sobretudo para os reis, se usavam muitos perfumes e ungüentos. O vemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 14, segundo Crônica 16, 14.
o rei Asa foi enterrado com muitos perfumes e ungüentos. Diz que estenderam-no num leito, diz o texto, estenderam-no num leito repleto de aromas, perfumes e ungüentos. Porém, isto não era só para os reis. Todo o morto, de fato, se formos a recordar a sepultura de Jesus, as mulheres que foram de manhã cedo, depois de encontrar-no ressuscitado, iam ungir o corpo. Então, este deitar perfumes e ungüentos sobre o corpo era uma maneira de conservar o corpo, que o corpo embora efímero e provisório, o corpo do morto é importante, merece respeito, merece bons cuidados. Então, este também é muito importante, esta mensagem que colhemos do Antigo Testamento, sobretudo, mas também do Novo, o fato o uso de perfumes, de ungüentos e outros produtos de conservação do corpo era uma maneira de reconhecer que, não obstante a fragilidade do corpo, não obstante a provisoriedade da vida, que o corpo poderia também decompor-se, não obstante tudo isso, aquele corpo foi criado por Deus, então ainda merece especiais cuidados. Então isto é também muito importante para nós hoje, a mensagem da importância do corpo, mesmo depois da morte. O corpo continua a ser uma criatura de Deus, foi criado de Deus, veio das mãos de Deus, não pode ser desprezado, deve ser respeitado. Então, aí também toda a questão de evitar atos que possam profanar o corpo, desenterrar o corpo, cortar o corpo de qualquer maneira, desrespeitar o morto, a urna, beber, embriagar-se perante a urna. Tudo isso são atitudes que de fato não estão em linha com a Bíblia, não estão em linha com a mensagem da Bíblia, que é aquela de respeitar o corpo como uma coisa que vem de Deus. Mesmo depois de perder a vida, o corpo merece todo cuidado, não só com perfumes e ungüentos e outros produtos para a conservação, mas também com atitudes. Como é que nós nos comportamos perante a urna? Como é que nos comportamos perante o morto? Então, aí também precisa rever as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Outro aspecto interessante é o fato de que os corpos eram enterrados com muitos objetos e utensílios, pratos, vasos, jarras, lâmpadas, até armas, katanas. Não é? Então, este hábito e este costume de enterrar estes utensílios juntamente com o corpo, qual era o significado? Por que enterravam a roupa com a enxada que usava, a katana que se usava, os pratos que o morto usava, os vasos que ele gostava, as jarras que ele gostava, tudo se enterrava com o morto. Agora, nós hoje ainda conservamos alguma coisa disto. Aqui o significado era da comunhão com o mundo dos vivos. Este era o significado. Suponhamos,
um agricultor, era enterrado com a enxada dele também era enterrada com ele. O que isso significava? Que ele morreu, mas aquela enxada simbolizava a comunhão com o mundo dos agricultores que ficavam ainda vivos. Ou um soldado era enterrado com a sua arma. Então quer dizer que ele morreu, mas continuava em comunhão com os soldados vivos. O sacerdote também no Antigo Testamento era enterrado com os cálices que ele usava, os objetos sagrados que ele usava, para dizer que ele morreu, mas continuava em comunhão com os sacerdotes vivos. Então, enterrar um objeto, ou alguns objetos, era mesmo, insisto, era para marcar, para recalcar a comunhão que se mantinha entre o morto e os vivos. Ele ou ela morreu, mas continuava em comunhão com os vivos. Então, eu penso que isto aqui é uma mensagem muito, muito profunda também para nós. Nós hoje também fazemos, é normal enterrar alguém com uma camisa que ele gostava, é normal até algumas pessoas dizerem antes da morte: eu gostaria que me enterrassem com aquelas calças, e eu gostaria que me enterrassem com aquele fato, e eu gostaria que me enterrassem com aquela estola. Alguns padres com aquela alva: eu gosto daquela alva, gostaria que me enterrassem com aquela alva. Alguns bispos são enterrados com as suas mitras, os papas enterrados talvez com o seu anel. Agora, estes objetos não são para uma mera identificação, como algumas pessoas pensam, que é para então apresentar-se diante de Deus vestido, por exemplo, quando se tratar de um padre, enterrar com uma alva e depois com uma estola, é para que se identifique diante de Deus, vá diante de Deus vestido. Não é bem assim. Não é bem assim, porque de fato aqueles objetos apodrecem lá no cemitério, lá na campa, vão apodrecer. Aquele fato vai apodrecer, aquele anel vai apodrecer tarde ou cedo. Então, aqui, cuidado. Nós pensamos que é para que a pessoa se identifique diante de Deus. O padre se vai identificar com a sua estola, o bispo com o seu anel, o papa foi lá com a sua mitra, o soldado com a sua arma, o músico com a sua viola, com o seu piano. Não é para se identificar diante de Deus, porque esses objetos decompõem-se. A mensagem principal que nos vem da Bíblia é que aqueles objetos são sinal de comunhão entre o morto e o mundo dos vivos. E o mundo dos vivos, daqueles que tocam piano, daqueles que vestem aquele fato, daqueles que ainda põem aquele anel de bispo, daquele que ainda veste aquela alva ou aquela estola do padre. Então, a comunhão, isso é que é preciso manter. Não podemos ficar só em enterrar coisas com o morto só para que se apresente diante de Deus com aquelas coisas. O importante é que é o sentimento de que ela morreu, mas continua em comunhão com aqueles que ainda usam aqueles utensílios
que nós estamos a enterrar com ele. Então, eu gostaria que ficasse claro isto, porque depois também nos ajuda a melhorar a nossa atitude. A Bíblia não está a condenar que nós possamos enterrar coisas. É claro que também é preciso evitar o hábito de enterrar coisas muito preciosas enquanto poderiam, de fato, servir para os pobres. Enterrar coisas de luxo, como tem acontecido em alguns vídeos, alguns ricos com o seu carro, enterrados com o carro de luxo, ou com a motorizada de luxo. É preciso evitar isto, é preciso evitar. Não precisa colocar coisas de luxo, é só o sinal de comunhão. Se nós entendermos a mensagem bíblica de desenterrar objetos, então já não vamos permitir que sejamos enterrados com muito, muito luxo. Porque o luxo vai, como dizia, vai se estragar, vai decompor-se na campa. Então a mensagem principal é a comunhão entre o morto e os vivos. Então, enterramos alguma coisa com ele simplesmente como sinal de que este nosso irmão continua em comunhão conosco. Então, isto é muito importante, a meu ver, muitíssimo importante, isto de enterrar os mortos com seus objetos. A Bíblia não proíbe, mas também nós não podemos, insisto, não podemos enterrar objetos de luxo que poderiam, de fato, servir para os pobres e para os vivos. Então, não vale a pena. Basta um objeto simples, simplesmente como sinal de comunhão entre o vivo e o morto. De fato, em épocas posteriores ao Antigo Testamento, reduziram este hábito de enterrar com objetos, enterrar o morto com objetos. Passaram a colocar enormes quantidades de lucernas de barro. Então, sobretudo na época dos gregos, então começaram a colocar mais lâmpadas, em vez de objetos enterrados, mais lâmpadas, para simbolizar a vida, a comunhão com a vida que não se apagou. O corpo morreu, mas a vida de Deus continua. É importante isso, esta passagem que se verificou na época posterior ao Antigo Testamento, sobretudo a época chamada época helênica, do helenismo, dos gregos, se queremos, gregos modernos, não é? Então eles começaram a abandonar o hábito de enterrar muitos objetos de luxo e começaram simplesmente a colocar luzes, lâmpadas, lucernas de barro para simbolizar a vida que não se apagava, embora o corpo tivesse deixado de morrer. Também os gregos tinham o hábito de colocar diademas ou coroas na cabeça do defunto, algumas coroas de metal, não só para os reis, mas para todos, para simbolizar a grandeza do ser humano
que mesmo morto é grande, é como o rei. Então havia também este costume de enterrar todos os mortos com uma pequena coroa, todos, não só os reis ou os grandes, mas todos com uma pequena coroa. Aqui também a mensagem é muito pertinente, é muito profunda para nós, é importantíssima. O que se queria transmitir com esse hábito era que o ser humano, todo ser humano é importante. Morreu, mas ele é importante, até é rei. Por isso a coroa que se fazia e era colocada sobre a cabeça do morto. Isto é para nós hoje, mais uma vez, o respeito do corpo. Nós não podemos, não é nosso hábito, não é nossa cultura colocar coroas para todo o defunto, mas a mensagem é atual, a mensagem ainda é importantíssima, que todo o ser humano é importante. Todo ser humano, aquela coroa simboliza a importância, a realeza, como se fosse rei. É tão importante como um rei, todo ser humano. Então aqui e até esta coroa era para os bebês também, bebês, adolescentes, jovens, para todo morto tinha sua coroa. Então, para dizer que, pronto, a mensagem era que, pronto, na vida, durante a vida, há diferenças, mas na morte somos iguais. Por isso, a coroa, que todos tinham a coroa, eram coroados. Então, isso também é importante. Nós, os vivos, fazemos muitas diferenças entre nós. Você é rico, você tem carro, eu tenho bicicleta, você tem motorizada, eu tenho casa bonita. Nós fazemos estas distinções, mas na morte, ali, se queremos assumir ou partir mesmo deste hábito da antiguidade, na morte ali todos temos a mesma coroa, somos iguais e nos apresentamos diante de Deus como iguais para o juízo, para sermos julgados, somos iguais. Então é importante essa consciência também, alimentarmos essa consciência em nós da igualdade na morte. Então, isso também nos ajudaria a não fazer tantas diferenças entre nós, que quem tem mais não despreze quem tem menos, quem pode mais não despreze quem pode menos, que de fato a morte vai como que igualar-nos a todos, vai nos fazer todos iguais através deste hábito que encontramos no tempo dos gregos, da coroa para todos. Quer dizer que somos iguais, somos reis, todos, não há quem não seja rei, mas todos somos reis. Então, isto é também importante para a nossa reflexão ao abordarmos o tema dos mortos na Bíblia, ou da morte na Bíblia. E, sobretudo, esta primeira parte sobre como se fazia o enterro. Façamos uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. Nem a vida, nem a morte vão nos separar de Deus, mais que a vida, mais que a morte, é o eterno amor de Deus. É feliz quem ao céu já foi chamado, sua vida está nas mãos do Pai. Nem a vida, nem a morte vão nos separar de Deus,
Sejam bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso programa de estudo bíblico de hoje, o Raio X da Bíblia. Nesta segunda parte do nosso tema, vamos abordar a questão dos lugares do enterro. Lugares do enterro. A Bíblia fala frequentemente da gruta, do enterro na gruta. Numa gruta, os mortos eram enterrados numa gruta. Vemos, por exemplo, Abraão comprou um terreno em Hebrom, onde se encontra a gruta de Macpela, e estão enterrados lá, está enterrada Sara, Isaac e Jacob. No livro do Gênesis, capítulo 23, Abraão foi enterrado numa gruta. Também Sara, Isaac e Jacob. Também o rei Og, no livro do Deuteronômio 3:11, aí encontramos a descrição da sepultura do rei Og. Até fala-se das dimensões, não é? Das dimensões da sepultura: 4 côvados de largura, 9 côvados de comprimento, mas era uma gruta, Agora, qual é o significado da gruta? Era maior proteção. A gruta é algo escondido, então um corpo dentro da gruta ficava bem protegido. Então, ainda a importância do corpo. Morreu, mas deve ser protegido. Então, não pode ser enterrado de qualquer maneira e em qualquer lugar. Então, nós não temos o hábito de enterrar os mortos nas grutas, mas também deveríamos reforçar a segurança das campas. Não enterrar de qualquer maneira, porque o corpo precisa de segurança. Depois havia também o costume de enterrar debaixo de árvores, por exemplo, do carvalho, da palmeira, do terebinto. Não era debaixo de qualquer árvore, não, eram árvores escolhidas. É como havia uma espécie de árvores sagradas, tipo imbondeiro e outro tipo de árvores também para nós. Árvores sagradas debaixo de uma árvore. Também aqui a questão era de proteção, de sombra, que o morto, o morto precisava de sombra, precisava de ser protegido pela sombra natural. Então, a natureza, a árvore, protegia o defunto. Então, a comunhão com a natureza. Então, é muito importante também aqui a mensagem de que nós morremos, mas continuamos em comunhão, não só com os vivos, como dizíamos antes, que o enterro dos objetos simbolizava a comunhão dos vivos, mas não só isso, também o enterro debaixo da árvore simboliza a comunhão com o mundo vegetal.
E é importante isso. Nós temos também nas nossas tradições os nossos cemitérios do campo, mas também da cidade, não é? Alguns estão cheios de árvores, não se cortam de qualquer maneira as árvores, deixam-se crescer um bocado a árvore. Mas isto nota-se muito no campo, cemitérios do campo, onde árvores crescem e ficam bonitos, está quase todo verde mesmo no tempo seco, na época seca, aí também aquilo fica verde. Então, a comunhão entre os vivos e o mundo vegetal e a natureza. Isto aqui aqui mereceria um discurso ecológico, não é? Um discurso ecológico, que esta comunhão não devia ser só após a morte, que a árvore nos cobre, a árvore nos dá sombra, nos protege do sol, não devia ser só depois da morte. Então, a necessidade de plantar árvores, de proteger as árvores, de não desmatar, de não cortar as florestas, as árvores das florestas de qualquer maneira, proteger a natureza, porque ela nos protege a nós, proteger a vegetação, porque ela também nos protege a nós, os vivos, não só os mortos, mas também os vivos. Então é muito importante. O enterro debaixo das árvores simbolizava a comunhão entre os mortos e o mundo vegetal. O mundo vegetal. Havia também costume de enterrar em casa. Alguns mortos eram enterrados em casa. Era a comunhão com a família. Simbolizava a comunhão com a família. Eram enterrados em casa. Nós hoje, por exemplo, os bispos são enterrados na Sé Catedral. É a comunhão com a igreja, com a paróquia, com a comunidade, a comunhão com os cristãos. Por isso é que os bispos são enterrados, a maioria deles são enterrados na Sé Catedral. Ou os papas são enterrados lá na Basílica de São Pedro, a comunhão com a igreja. Então, este costume de enterrar os mortos em casa, na sua casa, era mesmo a comunhão, era para simbolizar a comunhão com os vivos, com a família que ficou. Então, nós hoje não enterramos as pessoas em casa, mas a comunhão com a família deve prevalecer, deve manter-se. A comunhão com os vivos, a comunhão com os cristãos deve permanecer. E nós temos a igreja dá conselhos práticos e claros de como manter a comunhão entre os vivos e os mortos, a oração, as missas pelos defuntos, a oração do terço pelos defuntos, a invocação, dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Se a pessoa não pode rezar missas ou não pode rezar terços, pelo menos esta breve oração ir repetindo em alguns momentos do dia, dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre os resplendores da luz perpétua, descansa em paz. Então, esta oração breve ajuda a manter a comunhão espiritual, manter a nossa mente sempre aberta às memórias dos mortos, ao legado, a nossa mente aberta e o nosso coração aberto ao legado que os mortos deixaram. Então, a comunhão entre os vivos e os mortos, sobretudo através da oração, mas também através dos cuidados das campas, não podem ser abandonadas. Um cristão não deveria abandonar as campas dos seus mortos, deveria cuidar delas,
das campas, varrer, limpar, capinar, deixar flores, água. Então, isso também essa é uma expressão de comunhão entre os vivos e os mortos. Então, isso eu penso que quanto ao lugar, podemos ficar só com esses 3 lugares: a gruta primeiro, não é? Depois debaixo das árvores e também em casa. Mas se queremos, podemos também acrescentar um outro lugar que também é importante: a montanha. Eram também enterrados na montanha, em cima, quer dizer, perto de Deus. O significado era esse, quando enterravam na montanha em cima. Os mortos, alguns eram enterrados em cima, para dizer, em cima da montanha, para dizer que estava perto de Deus. A morte nos torna próximos a Deus. A morte nos leva a Deus. A montanha, segundo a fé do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, era o lugar onde Deus vivia, onde Deus habitava, onde Deus descia a falar com as pessoas. Então, enterrar o morto na montanha era dizer que o morto está com Deus, está a falar com Deus, vive com Deus, está no lugar onde Deus habita. Então, esta é a nossa fé. É a nossa fé. Nós não enterramos pessoas na montanha, mas embora não enterremos pessoas em cima da montanha, nós acreditamos que pela morte nós vamos a Deus. Nós entramos no mundo de Deus. Nós vivemos com Deus. Nós estamos com Deus. Nós falamos, dialogamos com Deus porque estamos perto de Deus. Então, para terminar, a questão dos monumentos, isto é brevíssimo, os monumentos funerários, não é? Foram pouco frequentes entre os israelitas nos tempos mais antigos. Como caso especial, menciona-se que Jacob levantou uma estela sobre a sepultura de Raquel, não é? No livro do Gênesis 35, 19 a 20, Jacob que levanta um monumento, o grande amontoado de pedras, que primeiro simbolizava a proteção do corpo. Este amontoado de pedras era uma prática não para todos, mas sim um monumento, uma casinha, era para simbolizar que o morto já tinha outra casa, já não era aquela casa do bairro, já não é aquele prédio, já não é aquela mansão, mas é outra casa, um monumento, uma coisa pequena, era muito pequena, não era sofisticada como os nossos monumentos nas cidades de mármore, de ouro, de cimento. Não, era de pedras amontoadas, mas era um monumento simplesmente para dizer que o morto já tem outra casa diferente, que não é aquela que tinha. Então, esta casa diferente é uma casa à disposição de Deus, é uma casa já no mundo de Deus. Eu penso que é também importante isto. No campo fazem-se monumentos ou casinhas para os reis, não é? Os reis tribais, a gente importante, não é? São enterrados e depois constrói-se uma pequena
casinhas para proteger, mas também para dizer que afinal foi uma pessoa importante. Mas na Bíblia não era só isso, não era para dizer, simplesmente para dizer que era importante, era para dizer que ele tinha uma nova casa, era um outro mundo, vivia num outro mundo. De fato, era uma casinha um pouco especial, aquela que se fazia. Então, para nós hoje, nós não vamos imitar construindo monumentos para todos os nossos defuntos, mas a ideia de que ele tem outra casa com Deus, tem outra casa no céu, deveria consolar-nos. A ideia é essa, de que o nosso morto, naquele monumento, é outra casa, já recebeu outra casa com Deus. Então, vive com Deus. Então, é uma maneira de acolher a consolação de Deus, que nos diz, como Jesus dizia, na casa do meu pai tem muitas habitações, então os nossos defuntos já têm outra habitação no céu. Então, irmãos, consolemos-nos também com esta verdade, embora nós não tenhamos costume de edificar monumentos para todos os nossos defuntos, porque nem todos somos muito ricos. Os ricos se fazem nas cidades, e os chefes tribais, os reis, têm esta sorte de ter um monumento na campa deles, mas a maioria não temos. Mas isso não importa. O que importa é a ideia de fundo aqui. A ideia de fundo é que o morto já recebeu outra casa. Não é aquela casa que tinha, que é temporária, ele deixou e aquela casa vai se destruir, aquele prédio vai cair tarde ou cedo, mas agora ele tem uma casa eterna que é simbolizada pelo monumento. O monumento é só um símbolo para dizer-nos, recordar-nos que os mortos recebem diante de Deus uma habitação que é eterna. Então, vamos agradecer a Deus por esta mensagem sobre a morte, sobre os mortos, sobre os costumes funerários, e peçamos a Deus que nos faça sempre, nos torne sempre abertos a esta mensagem de que a nossa vida é passageira, é provisória, mas somos tão importantes que até Deus tem uma casa para nós. Então, a vida é provisória, mas é importante ao mesmo tempo para Deus, porque até Deus construiu uma casa no céu para cada um de nós, e se nós, durante a vida, obedecermos a sua vontade, perante a vida, vestirmos a roupa do amor. De fato, este ponto é importante. Esqueci-me de fazer referência quando falava de enterrar os mortos com roupas, ou os bispos, ou os padres com estolas, ou com casula, ou com alva. Então, a roupa com que devemos ser enterrados é a roupa do amor, é a roupa da fé, a roupa da esperança, as três virtudes teologais, não é? Fé, esperança e caridade. Então, essa é a roupa que devemos levar ao cemitério. As outras roupas caras, ou perfumes, ou objetos de ouro, ou brincos, ou colares, tudo isso não serve. O que é importante diante de Deus é apresentar-nos lá com a roupa do amor, da fé e da esperança. Muito obrigado, irmãos, pela atenção, e até para a semana. O próximo estudo vai dedicar-se
ao além e a invocação dos mortos. Isto também é um tema que vai ser muito, muito interessante, a questão de invocação dos mortos. É possível invocar os mortos, mencionar os seus nomes, a vida além da morte, e como é que eles vivem, escutam as nossas orações ou as nossas invocações ou não. Isso trataremos no próximo áudio dentro deste tema da morte na Bíblia. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.